Hoje eu vou conversar com o Júlio de Lima. Ele atua como Principal QA Engineer na Capcom e também ensina teste de software para mais de 9 mil alunos no Brasil. Além de compartilhar conteúdo ali, né, diário nas redes sociais sobre esse assunto e ter o maior canal também sobre essa parte de testes automatizados e tal no YouTube. Bom, tudo bem, Júlio? Obrigado aí por aceitar o convite. Fala, Edu, tudo bem? Um prazer estar aqui hoje. Boa, boa. Bom, para quem não te conhece aí, queria pedir para você se apresentar rapidinho, né? Claro. Bom, eu atuo na área de teste de software já desde 2009 e antes eu costumava ser desenvolvedor, desenvolvia para PHP, GNexus e um pouquinho de Java. É, eu tive a oportunidade de atuar como consultor em teste de software desde 2013 em diversas empresas, diversos segmentos também. Desde 2013 também eu comecei a ensinar testes de software através de uma empresa que eu trabalhei, ministrar workshops, fazer conteúdo para a internet, e também a palestrar em eventos na área de testes de software. Então, desde 2013 palestrando em diversos eventos, até hoje já foram mais de 60 palestras. Oportunidade de contribuir com diversas empresas ao ajudá-las a implementar testes de software nas suas organizações, tanto testes quanto testes automatizados. Tive a oportunidade também, na perspectiva acadêmica, de ter um bacharel em engenharia de software, um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes de inteligência artificial. E há um ano e meio atrás, me mudei para os Estados Unidos. Fui transferido pela empresa que eu trabalho. Hoje eu moro em Orlando, na Flórida, atuando como Principal QA Engineer. E como o Edu já disse, tenho compartilhado conteúdo gratuito todos os dias nas minhas redes sociais. Tenho também alguns treinamentos, onde eu tenho mais de 9 mil alunos. Então, novamente, super prazer estar por aqui hoje. Boa, boa, vamos lá, né? Então, hoje a ideia é a gente bater um papo aí sobre a carreira, né, de quem trabalha com QA e tal. Eu já queria aqui começar te pedindo para você dar um overview, assim, sem entrar necessariamente muito a fundo em cada, o que seria cada senioridade, mas dar um overview, né, do que é exatamente uma carreira de QA, quais são os passos ali, né, de quem está trabalhando com essa carreira. Bom, segundo uma pesquisa de cargos e salários que eu fiz durante o começo do ano de 2023, eu tive a oportunidade de ver que a gente tem carreira em testes de software e carreira em qualidade e testes de software. Tem uma diferença entre os dois, que eu já vou falar agora, eu acho que fica mais fácil para quem ouve também, que é assim, durante muitos anos, desde o começo da minha carreira, vamos dizer assim, o meu papel era de testador. Eu era um analista de testes, ou um executor de testes, ou um líder de testes, ou um automatizador de testes. Esse era a profissão em si. Só que quando a gente começou a ter uma evolução do ágil, a adoção do ágil pelas empresas, esse papel foi deixando de existir. Por quê? Porque como um papel em testes de software, havia uma segmentação, como esses papéis que eu acabei de mencionar: executor, analista, líder, automatizador, especialista, gerente, diretor de testes. Mas quando a gente vai para o ágil, já não cabe mais a gente ter tanta segregação de papéis. Se a gente for olhar pelo Scrum Guide, por exemplo, nem o papel de QA é um papel que é mencionado em si. A gente tem o Dev Team, né? Então, o que aconteceu foi que as empresas começaram a ter uma pessoa que tem um conhecimento muito grande em testes de software e começou a chamar essa pessoa de QA, que é o Quality Assurance. Só que Quality Assurance é um outro papel, cuida de prevenção, e o testador cuida de identificação em si de problemas, né? Então, houve essa migração da terminologia de testador para QA, e aí a gente acabou chamando todo mundo de QA, porque hoje em dia a maioria das empresas rodam ágil, né? Então, o que eu descobri nessa pesquisa de cargos e salários foi que algumas empresas ainda têm essa nomenclatura de analista de testes, automatizador de testes, que está caindo em desuso. E a gente tem o QA começando como trainee, estagiário, depois vai para júnior, pleno e sênior. E esse QA ele pode ser um QA analyst, que é geralmente alguém que não tem um conhecimento muito profundo de programação. E a gente tem também o QA engineer,
que é o mesmo esquema do QA Analyst, mas ele tem um conhecimento grande de programação que dá para ele ou para ela a possibilidade de criar os seus testes automatizados ou de contribuir mais ativamente com o time. Por exemplo, fazendo code review do código para tentar identificar problemas de qualidade. Essa seria mais ou menos um panorama do que a gente tem hoje em dia quanto a testes de software, essas divisões. Bem interessante, né? Saber que isso, pelo menos para mim, é novo. Inclusive, imagino que 90% da informação que eu vou receber aqui nesse podcast vai ser nova para mim. Mas eu não sabia que tinha, vamos dizer assim, essa parte tão próxima ali da programação, né? De que, pelo menos pelo que você está falando, parece que é algo mais moderno ali e que provavelmente é uma tendência para o futuro, ou não, estou errado aqui. Olha, eu diria que a gente pode dividir assim, que o ex que contribui tão ativamente que analisam o code review dos desenvolvedores é algo mais moderno. E o QA, que é capaz de codificar em uma linguagem de programação qualquer. Hoje em dia a gente usa muito Java e JavaScript para codificar os nossos testes automatizados. Isso já é algo comum no mercado, beleza? Inclusive, segundo uma outra pesquisa que eu rodei de análise de mercado, 91% das vagas hoje em dia pedem que QAs saibam programar para automatizar seus testes. Agora, como eu disse, essa questão de análise de código-fonte para buscar mais contribuir com o time mais ativamente, isso é algo que eu tenho visto mais frequentemente de 3 anos atrás para cá. Bem interessante. E aí já para a gente entender um pouquinho melhor, para cada nível de senioridade, assim, é claro que, só abrindo parênteses, né, é importante entender que o que a gente está falando aqui talvez não se encaixe necessariamente em todas as empresas, porque cada uma tem a sua nuance, mas é legal ter uma visão um pouco geral assim, de como a coisa funciona para entender mais ou menos, né, como balizar. Daí eu queria entender um pouquinho, por exemplo, se a gente pegar essa pessoa que já entende mais de programação, que trabalha com automação e tal, e a gente for diferenciar aí uma pessoa, sei lá, pleno de sênior, por exemplo, quais são as habilidades ali que provavelmente uma pessoa sênior tem, que ela já desenvolveu e que uma pessoa pleno ainda precisa ali, talvez, enfim, trabalhar naquilo? Então, segundo essa pesquisa que eu fiz de mercado para identificar o que as vagas pedem, o que eu descobri foi que há uma grande bagunça, na verdade, uma grande despadronização quanto à compreensão de júnior, pleno e sênior. Então, por exemplo, da mesma forma que eu via lá vagas que estavam pedindo que você saiba codificar e que você conheça 5 ferramentas de automação de testes para sênior, eu também via para júnior. Então, eu acredito que o que acontece hoje em dia nas empresas é que quando alguém vai desenhar as necessidades da vaga, a pessoa que desenha muitas vezes não tem tanto conhecimento sobre, sabe, o que ela espera realmente de alguém. Porque senão ela poderia definir melhor aquela vaga, beleza? Agora, falando do dia a dia das pessoas, quando a gente pega lá um júnior, esse júnior, ele, em comparado com o pleno ou com o sênior, ele precisa conhecer das mesmas ferramentas, das mesmas atividades e das mesmas capacidades técnicas, vamos dizer assim. A diferença é que o júnior, ele acaba sendo alguém que tem como vou dizer assim, um pouco menos da malícia dos problemas que acontecem no dia a dia, sabe? Então, se você for querer, se você como lead vai querer analisar um QA se ele é júnior ou se ele é sênior, você vai acabar expondo ele ou ela a problemas comuns do dia a dia de um QA que já é bem experiente. E essa pessoa provavelmente não vai saber resolver ou vai te trazer exemplos que são mais iniciantes. Vou te dar um exemplo bem básico. Você vai analisar se um QA. Você pede para um QA resolver um problema técnico. Você tem uma aplicação de exemplo, e essa sua aplicação de exemplo você usa para os seus testes técnicos. Você fala, QA, resolva aqui essa questão nessa aplicação de exemplo. Precisamos criar aqui um código que execute 3 testes aqui nessa aplicação de exemplo. Então a gente vai lá e vai ver que quando esse QA entregar né, fizer a entrega daquele desafio técnico, ele talvez não esteja utilizando técnicas
de teste, ele talvez não esteja utilizando as boas práticas de programação em si, no código que foi desenvolvido, ou as boas práticas de testes em si que foi desenvolvido. E quando você pedir para ele explicar para você aquilo, talvez ele tenha uma explicação um pouco mais superficial, porque ainda não tem a malícia de saber o porquê que você usa uma abordagem A ou B. É aquilo que ele aprendeu no curso que ele tenta colocar na prática. Uhum. Já alguém que é sênior tem muito mais argumento para defender o seu código, entende? É a mesma Uhum. coisa que um desenvolvedor. Você vai falar, por que você usou aqui esse padrão page objects, ao invés de você usar o custom commands nesse código que você escreveu com Cypress? Se a pessoa ela é sênior, ela já tem um ponto de vista que está além do que está escrito nos artigos em si, porque ela tem uma vivência naquilo. Se você expõe um júnior para uma exceção que não é uma exceção comum e um sênior para uma exceção que não é uma exceção comum, o sênior provavelmente já viveu tanta coisa que ele sabe o que significa aquilo logo de início sem precisar ter muito contexto, entende? Então, Uhum. hoje em dia, a diferenciação ela está relacionada a essa eu chamo isso de fluência quanto à resolução de desafios e um outro ponto também, que é um pouco mais difícil de você analisar em uma entrevista, por exemplo, mas que é super importante assim, para definir o que é um plano de um sênior, é o quão aquela pessoa ela tem como eu vou dizer, de conseguir trabalhar sozinho, sem ter que pedir ajuda de alguém, entende? Essa é uma característica também que diferencia claramente assim os júniors dos plenos dos sêniors dentro da nossa área. Uhum. Para mim faz total sentido, porque assim, realmente, né, uma pessoa mais júnior, ela tem normalmente menos tempo de experiência, ela acabou trabalhando com menos coisas ali ao longo do tempo e ela não, vamos dizer assim, não tem alguns ferramentais ali necessários para, ou melhor, os melhores ferramentais para resolver talvez algum problema ali, né? O que acaba fazendo com que ela tente resolver os problemas meio que mais ou menos da mesma forma, né? Então ela isso é bem natural, assim. Então eu queria até entender um pouquinho melhor, né? Até pegando a tua posição hoje, né? Que você atua como um principal, o que acontece ali depois que a pessoa passa do nível de sênior, né? Então o que vem pela frente aí? É ganhar só mais conhecimento? Tem alguma coisa diferente que surge ali? Depois que a gente passa de sênior, tem três caminhos que são dois caminhos super comuns e um caminho que é mais novo, assim. Os dois caminhos mais comuns são você se tornar um especialista em testes. Você tem lá empresas como, por exemplo, o UOL, que eles têm especialista de testes um, 2, 3, que são realmente bem equivalentes ao que a gente tem para cargos mais de gestão, que seria a segunda opção, que é de você se tornar um líder, um gerente ou um diretor. Especialistas um, 2, 3, gerente, diretor ou líder, né, como eu disse, são as duas possibilidades que você geralmente tem. Uma por um caminho mais de especialista e a outra por um caminho mais de gestão. Só que hoje em dia a gente tem esse cargo de principal, que que basicamente é um especialista, mas que tem algumas habilidades de gestão também, que é o meu caso. Hoje, por exemplo, dentro da empresa onde eu trabalho, é uma consultoria, né? Essa é uma outra coisa também. Geralmente o cargo de principal está mais relacionado à consultoria. E eu trabalho como sendo realmente alguém que as pessoas podem vir até mim para me perguntar ou para pedir soluções para os problemas mais cabeludos que eles possam ter, mas que também eu posso gerir um projeto, ou preparar propostas comerciais, entende? E conversar com a liderança de modo que eles consigam ser influenciados quanto à perspectiva de testes em si. Então, esse cargo de principal está mais como um coringa entre aquele tradicional carreira em Y que a gente tem de gestão ou especialista. Uhum. E eu imagino que também nessa posição você esteja apto, por exemplo, a resolver problemas mais abrangentes ali, né? Então, você não vamos dizer assim, não foca somente em uma equipe, né? Sei lá, em como criar uma cultura de teste, em como você consegue fazer bons testes ali, como você consegue garantir qualidade, mas talvez você consegue olhar para uma área inteira, entender como que essa área pode estar estruturada para ter uma boa qualidade na entrega de software. É mais ou menos por aí ou normalmente não? É exatamente isso. Só vale lembrar que hoje em dia tem empresas que têm uma estrutura que é aquela estrutura, inclusive,
proposta pelo Spotify, onde você tem chapters, e aí você acaba tendo um outro papel lá que é o chapter lead, que ele roda exatamente nessa mesma ideia, né? Só que aí é uma organização onde as pessoas contribuem ativamente, o chapter lead está lá para meio que organizar o rolê, né? O principal não, ele tem essa pegada mesmo que você acabou de mencionar, de ir lá e analisar o contexto e falar, olha, de uma maneira mais abrangente, olhando para a organização, esses são alguns pontos que a gente tem que correr atrás quanto à qualidade ou quanto a testes. Essas são algumas métricas que a gente tem que analisar, essas são algumas ferramentas que a gente tem que prover, né? Às vezes até tendo um time mais que cross-funcional para conseguir servir outras squads, por exemplo, se a gente está rodando no modelo de squad, por exemplo. Sim. E hoje em dia, esse é um ponto bem interessante, assim, pelo menos para mim, né? Que é o seguinte, hoje em dia é mais comum você ver pessoas de qualidade, eu vou falar qualidade aqui, vou generalizar, vou botar um termo para tentar englobar a maioria dos casos, mas você vê mais pessoas de qualidade hoje atuando dentro das equipes ou pessoas de qualidade, vamos dizer assim, formando o que seria, olhando lá para o Team Topology, né, um time de plataforma que atende a outras equipes. Como que é normalmente a topologia mais usada ali? Pô, essa é uma pergunta muito legal, cara. Porque assim, lá no passado, quando eu comecei, o que a gente tinha, na verdade, eram times apartados. Então a gente tinha um time à parte de testes e um time de desenvolvimento. Se a gente fosse fazer um modelo desse time hoje em dia, assim, seria meio que a gente ter squads que só tem desenvolvedores e depois ter um time de testes que só testa, entendeu? Esse modelo lá atrás funcionava bem pra caramba. Por quê? Porque a gente realmente tinha um projeto e tinha etapas, né? E uma das etapas era de testar. Só que hoje em dia, por o que a gente vê em testes de software, né, olhando para um modelo mais ágil, pô, não funciona mais, não para de pé. Por quê? Porque eu, Júlio, vamos me colocar aqui numa posição onde eu estou jogando dentro de um time. Se eu, Júlio, for ficar esperando que tudo aconteça para depois eu teste, puxa, já passou o tempo, entendeu? O bonde já passou e foi andando. O que eu, Júlio, faço quando eu estou em um time, eu tenho a opção de definir o framework de como a gente vai trabalhar, o workflow em si, eu preciso estar o mais antes possível. Eu tenho que estar lá na reunião de refinamento, porque eu vou fazer um monte de pergunta crítica que vai ajudar tanto o time tanto a galera de desenvolvimento, quanto o PO, quanto a galera que está ao redor, a pensar, puta, velho, não tinha pensado nisso, cara. Que loucura, entende? A antecipar isso lá logo na reunião de refinamento. Para quando chegar na reunião de planejamento, a gente já ter exercitado tantas dúvidas que eu perguntei sobre dependência, sobre dados, sobre o impacto daquelas coisas quanto ao que já existia, sobre as tendências de defeitos que podem existir, que quando a gente chega para planning já chega muito mais mastigadinho, entendeu? Eu também, como sendo um QA dentro de um time, eu tenho a oportunidade de, como eu disse para você, conversar com os devs, parear com eles, olhar sei lá, o Bitbucket, o GitHub lá onde está um PR aberto, e olhar e falar, cara, o que esse código, o que eu posso identificar desse código aqui? Inclusive, eu dei uma palestra em Las Vegas no mês passado para falar justamente sobre uma abordagem que é de Functional Code Review, Code Review funcional. Eu pego os meus testes que eu pensei, olho para o código e tento antecipar os meus testes. Então, se tem alguma lógica lá no código que tem algum defeito, ao invés de eu usar o software só depois que ele já estiver pronto, implantado, funcionando, de pé lá no servidor, não. Eu já olho para o código e deixo um comentário lá dizendo, essa lógica aqui está inversa. Caraca, a gente antecipou o defeito, sacou? Porque daí quando eu tenho a oportunidade de testar um pouco mais para frente, vai ser só as rebarbas. E isso não vai influenciar tanto o time, trazer retrabalho, tirar a galera de desenvolvimento do seu foco, né? Às vezes a galera vai lá e entrega num modelo mais precário, joga uma user story ou uma task para uma coluna esperando QA. E aí depois de alguns dias, quando o desenvolvedor está trabalhando em outro rolê,
Aí eu vou lá e acho um bug. Puxa, ele tem que largar tudo que ele estava fazendo para voltar para corrigir aquele defeito. Cara, a probabilidade de gerar problemas de qualidade é gigantesca. Então, para mim, como QA dentro de um modelo mais moderno, uma estrutura mais moderna de organização, eu tenho que estar completamente dentro do time. Tanto que eu sou o brother dos desenvolvedores, sei codar na linguagem deles, sei olhar o código e sei antecipar os meus testes, entendeu? Uhum. Só que, novamente, esse é um modelo onde cada vez mais eu venho falando com os testadores para que eles sigam esse modelo e preparando eles também. E que se eu não estiver completamente dentro, fica super difícil da gente conseguir antecipar. Então eu diria para você que hoje o modelo mais comum é ter o QA dentro do time, ao invés de ter ele apartado do time. Uhum. Ou pelo menos seria o mais recomendado, né? Talvez na maioria dos casos ali. É, Exato. e é bem interessante você comentar isso, e assim, isso me lembrou aquela questão de quanto mais cedo a gente descobre um problema, mais barato ele é para consertar, né? Então, se naquele primeiro passo, no refinamento, você já consegue trazer ali um questionamento que faz o pessoal perceber que, putz, realmente, se a gente for fazer aqui desse jeito, vai dar um problema. Então, pô, já muda logo na hora de refinar. Então, a tarefa já vai ser criada, vamos dizer assim, de uma forma mais correta, né? Então, é muito mais barato você resolver aí do que resolver em estados posteriores. Aí depois, próximo passo, pô, beleza, não foi no refinamento, mas foi no enquanto a pessoa estava escrevendo o código, pô, massa, foi antes de entrar em produção. Então o cliente nem teve contato com aquilo, não teve experiência ruim, tal. E é muito mais barato você mexer no código, alterar o código enquanto ele está sendo produzido do que depois parar, voltar e fazer. Né? Então tem muita relação com aquela questão de o custo de alterar o software, enfim, em cada estágio do desenvolvimento dele, desde a concepção até depois ele já tá rodando de fato em produção, já tá talvez até gerando dinheiro ali. Então É, bem interessante. e recentemente eu fiz uma pesquisa em um dos clientes que eu estava trabalhando. Eu coletei todos os comentários em pull requests de um dos repositórios, que é um repositório de desenvolvimento front, em Angular. E aí eu peguei cada um desses comentários, estruturei numa tabela e comecei a colocar lá qual que era a causa raiz daquele comentário que os desenvolvedores fizeram. Deu lá mais de 50 pull requests e tipo, uma infinidade de comentários, mas eu fui classificando cada um deles do porquê que o código estava errado. E coloquei também uma categoria. Dentro da área de testes, a gente tem uma ISO, que é a ISO 25010, que fala para nós quais são características de qualidade de software. Então eu fui colocando qual que era a relação entre o comentário e a característica de qualidade de software. E uma das características é a manutenibilidade, que fala sobre o quão é fácil dar manutenção no código, evoluir ele, deixar ele mais flexível, sacou? Muitas das regras de boas práticas de programação estão vinculadas à manutenibilidade, que é deixar o código mais fácil de ler. E aí o que eu descobri foi que 75% desses comentários estavam relacionados diretamente à manutenibilidade, entendeu? E apenas 18% estavam relacionados à funcionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que os desenvolvedores daquele time, eles estavam tão focados em manutenibilidade, que 75% do trabalho deles era de deixar o código bonito, ou limpo, ou entendível, ou flexível para mudança. Isso é ótimo. Só que o que acontece? Manutenibilidade é um negócio pro futuro, sacou? Tipo, você só vai perceber a qualidade daqui a, sei lá, 3 anos, quando o PO inventar de fazer uma mudança no código e você falar, não tem débito técnico. Por quê? Porque eu investi em manutenibilidade. Agora, funcionalidade é um negócio que te dá um soco na boca bem agora. Por quê? Porque se a funcionalidade não estiver atendendo os requisitos, vai ser um bug e o cliente vai reclamar e vai dar uma merda, entendeu? Uhum. Então, veja, o que eu descobri foi que, como os desenvolvedores têm tanto esse foco em manutenibilidade, se o QA, que tem muito foco em funcionalidade, estiver junto, eles conseguem balancear os dois. Uhum. E se a gente começar a encontrar bug de verdade, não código ruim, durante o pull request, é o que você disse. Antecipar as coisas mais caras para o começo, que é inclusive uma regra chamada em teste de software de regra 10 de Myers, que ele disse justamente isso, cara, quanto mais cedo você corrige, mais você economiza, entendeu? Então, encontrar Uhum. esses bugs funcionais logo no começo seria o mundo perfeito, assim, para não só para QAs,
Mas para QAs e desenvolvedores também, né? Nossa, muito interessante isso. E pensando aqui, né, em retrospecto, que assim, eu atuei como engenheiro de software ali, codando no dia a dia por muitos anos, né? E realmente, pelo menos assim que eu consigo me lembrar, né, é, não só de mim, também meus colegas na época, era muito comum a gente se preocupar ali, pô, com a função que a gente estava escrevendo, com mais assim, discutir a fundo regras de negócio e se está resolvendo e tal. Pô, beleza, era meio que resolvia os cenários que a gente conseguia imaginar, né? Mas, pô, e quantos cenários que a gente não conseguia imaginar? A gente não estressava muito isso. Então, ter essa pessoa que, vamos dizer assim, que consegue olhar bem para esse lado e consegue, talvez, equilibrar essa conversa aí, parece bem interessante. O que até entra um pouco num ponto que eu queria entender também de você, né? Além das habilidades técnicas ali de quem trabalha com qualidade, quais são as habilidades comportamentais em que você julga o importante para a pessoa desenvolvendo aos pouquinhos assim ao longo da carreira? Eu colocaria três aqui, que são as três que eu falo assim, cara, são tops. Um é curiosidade. Só que a curiosidade ela não pode ser só algo que, sei lá, sabe, se você falar, eu sou curioso. Mas, cara, a minha curiosidade ela para no momento em que eu não consigo expressar, sacou? Então, tipo, eu falo assim, nossa, que curiosidade de saber o que está por detrás dessa API em GraphQL que acabou de ser criada. Só que daí eu não converso com ninguém, então ela fica presa, não serve de muita coisa, entendeu? Então tem que ser um curioso que me expressa. Então por isso que eu falo, tem que ser curioso, mas além de curioso, eu também tenho que ter coragem. Coragem para perguntar, para me expor. Então eu tenho que ser um curioso que quer perguntar, mas tenho que ter a coragem, que é essa nossa segunda habilidade, que é de ir lá e conseguir, né, colocar isso para fora. E o terceiro, que é também super importante, eu tô falando, são três de muitas, tá? Mas vou Uhum. colocar três aqui pra gente guardar como sendo as mais importantes. É um criticismo. Mas esse criticismo não é aquele de tipo, vou ferrar com todo mundo e, sabe? Não, é um criticismo de vou olhar alguma coisa não só como uma imagem que ela aparenta mostrar, eu também vou olhar para tentar identificar o que ela não me mostra. É eu olhar um requisito, por exemplo, tá falando lá assim, clientes podem fazer transferências, mas as transferências, clientes VIP podem fazer transferências, mas as transferências não podem passar de R$ 7.000 no horário comercial. Aí alguém olha para isso e fala, ah, beleza, então pode ser até 7.000 por VIP. Para alguém que é crítico e que é curioso e que tem coragem, ele já começa perguntando, mas quem que é VIP? Como que eu torno alguém VIP? Todo mundo pode ser VIP? E quanto ao horário comercial, o que você considera horário comercial? Horário comercial aqui do Brasil influencia os nossos usuários que estão na Europa ou que estão nos Estados Unidos? E esse valor de 7.000? É 7.000 inclusive ou é até os 6.999,99? Falando nisso, esse limite ele também vale para quem está pagando em dólares? Entende o que eu quero dizer? Esse não se contentar com simplesmente o que está escrito. Talvez haja mais. Muitas vezes a gente se planeja e a gente é influenciado até pelas pessoas do nosso time a perguntar pouco e a olhar pouco. Cara, ele tem um pioco, o pior é 10, mano. Mano, é difícil ele errar. Se você se convence que é difícil a pessoa errar, você não tem esse fator crítico. Você tem que, na verdade, ficar pensando o tempo todo que pode ter bug em qualquer lugar, cara. Caso contrário, fica difícil de você conseguir enxergá-los ou ter motivação para procurar, entendeu? Uhum. E é muito legal você comentar isso pelo seguinte, pela minha experiência, assim, né, como engenheiro, assim, eu vejo muitos engenheiros preocupados até com, pô, escrever testes automatizados ali, testes unitários e tal, mas para mim, assim, é impressionante, ao longo da minha carreira, como eu encontrei, assim, engenheiros que não tinham essa capacidade de criar esses cenários alternativos, pensar em possibilidades ali, e para mim essa é mais uma demonstração de importância que uma pessoa de qualidade pode ter dentro de uma equipe, né? De atuar como uma pessoa que
é especialista nisso, que consegue trazer esses pontos que a galera normalmente não está pensando ali, né? Pô, sei lá, 7 mil numa transação só pode, ou sei lá, a gente vai limitar o valor por transação também. Cara, muito massa isso, muito massa. E assim, esse é um outro ponto que eu queria entender também, né? Então, vamos assumir que a gente tem uma equipe ali que tem engenheiro de software, e que faz os testes unitários, pelo menos, talvez testes integrados ali. Como que normalmente uma pessoa que trabalha com QA se mescla nesse time? Tipo, como é que a gente separa, por exemplo, o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade de outro? Tem alguma parte ali que tem um overlap entre os dois? Como é que funciona normalmente? Se for para a gente falar sobre teste de unidade e teste integrado, eu diria assim: quem codificou é o responsável por escrever esses testes. Uhum. Por que eu estou colocando quem codificou em vez de falar o desenvolvedor? Porque eu, Júlio, já tendo conhecimento sobre programação, em alguns momentos eu estou no meu time e eu reporto um bug. Só que é um bug tão que para as pessoas parece que tem um impacto tão pequeno que ele fica no backlog, mano, e desaparece. Entendeu? Ninguém quer resolver. Mas como eu codo, eu vou lá, crio uma branch para mim, com base naquele repositório. Eu mesmo corrijo o bug, e aí eu codifiquei a correção do bug. Então eu vou lá e escrevo o teste de unidade, ou altero os testes de unidade, ou crio os testes de integração para aquilo. E aí eu abro meu PR para que eu possa ter feedback dos meus colegas de trabalho, sacou? Uhum. Agora, se eu, Júlio, não estou codificando aquilo, não faz sentido que eu escreva o teste de unidade ou o teste de integração, porque eu não conheço o código. Quem escreve o teste de unidade ou o teste de integração é quem conhece sobre o código, entendeu? Agora, dentro da terminologia de teste de software, funciona assim. Teste de unidade significa eu tenho um componente e ele está completamente isolado das suas dependências externas. Um jeito simples de colocar isso seria assim: eu tenho um método dentro de uma classe e, puxa, tem uma outra classe que eu vou precisar. Tem um outro método que está numa outra classe, eu vou precisar dele. Eu não vou usar aquele método, eu vou injetar um mock lá dentro. Ou seja, estou isolando completamente daquilo. Integração seria assim: eu tenho várias classes que vão se conectar. Só que eu não quero conectar todas elas. Eu quero conectar apenas parte delas. Então, algumas coisas são reais, outras são mocks. E aí a gente tem um outro, a gente chama de nível de teste isso, em teste de software. Tem um outro nível, que é o sistema, também chamado de end-to-end. Que significa assim: vou remover todos os mocks. Não vai ter mock nenhum, cara. Vou conectar tudo agora. Por isso que ele é bem similar ao que a gente vai para produção, mas a gente está num ambiente interno controlado. Mas não tem mock? É end-to-end, ou sistema. Dentro dessa área, geralmente quem faz os testes são os testadores em si, ou os QAs, entendeu? Então, se a gente fosse dividir em papéis e responsabilidades, o QA tem mais responsabilidade dentro dos testes de sistema, e é um consultor dos desenvolvedores nos testes de unidade ou de integração. E aqui eu vou dar até uma dica para a galera que escuta, que é assim: testador é um bicho curioso, velho. Quando ele participar do refinamento, você vai perceber que ele vai estar tomando um monte de nota, se for um testador profissional. Vai estar tomando um monte de nota e já desenhar talvez um mapa mental de quais são os testes que ele gostaria de fazer. Para uma user story, ele pode colocar, sei lá, cara, 25 testes. E esses 25 testes, muitos deles, se o QA não tiver uma conexão muito forte com os desenvolvedores, ele vai querer executar esses 25 testes lá na camada de interface gráfica ou mandando requisição para a API. Mas quem é dev sabe que desses 25 testes, pode ser que eu tenha 8, 12 deles que pode ser feito na camada de unidade ou de integração. Só que você, dev, não sabe falar com o testador e não consegue ter aquele racional que ele tem. E o QA não sabe, muitas vezes não sabe muito de código, fica com medo de se aproximar do desenvolvedor para dar algum pitaco e não passa aquela informação tão rica que são esses 25 testes. Agora, quando os dois se conectam, aí acontece um negócio mágico, mano. Que é você ter o desenvolvedor olhando e falando: ô, QA, tá vendo esse teste aqui, ó? Que você tá falando de, sei lá, validar
que quando você deixa o campo, a borda fica vermelha. Cara, isso daí, aqui dentro do meu código em React, eu consigo validar. Então, pum, caiu um dos 25 testes, agora tem 24. Tem o outro que é assim, validar que quando você, sei lá, faz um cálculo aqui, o resultado é X. Ô, QA, eu consigo fazer isso no nível de unidade. Ponto, caiu mais um, são 23. E o tempo que o QA precisa de testar diminui, e os testes do desenvolvedor, e o código do desenvolvedor fica muito melhor porque ele já tem uma noção do que seria testado depois e que poderia ter bug, entendeu? Então eu diria que essa contribuição de ambos gera um monte de benefício. O problema é que, hoje em dia, grande parte dos líderes não estudaram sobre testes de software e nem imagina que isso possa acontecer, entendeu? Então, talvez essa nossa conversa aqui hoje, Edu, possa dar uma alertar para a galera e falar, puxa, é desse jeito que você faz com que os testes sejam mais produtivos. Aí testes, em vez de ser um gargalo, vira um contribuidor, um consultor, o tempo de teste reduz, o código melhora a qualidade e todo mundo ganha. Uhum. Sim. Aqueles testes que talvez não teriam sido feitos, né, se não tivesse uma pessoa QA na equipe, agora eles vão ser feitos, e os que podem ser feitos no nível de unidade, eles vão também ser feitos porque tem essa pessoa para alertar, né, sobre aqueles cenários ali. Muito legal isso, muito legal. E você também comentou ali, né? Eu achei bem interessante esse ponto de você, eventualmente, em algum caso, talvez você sentar e resolver um bug, codar de fato. Daí eu queria entender se aprender programação é algo que você normalmente recomenda para quem trabalha com QA ou não necessariamente precisa. Entender a tua visão assim, nesse ponto. Cara, hoje em dia, minha palavra nem é mais, é, como que eu vou dizer assim, a coisa mais importante que vocês vão ouvir. O mercado, cara, 91% das vagas pede que o QA saiba programação. Então, se ele ou ela não sabe programação, lascou. Então, vou te explicar assim, a história de alguns dos meus alunos. Eu tenho vários alunos que caíram nas demissões em massa que aconteceram nos últimos meses. E eles já eram sêniores, só que eram sêniores QA analysts, não eram QA engineers. Então eles não estavam codificando em nada durante anos, cara, desde 2015 que eu tô alertando, galera, vai chegar um momento que programação vai ser parte das suas skills. Então se prepare. Mas mesmo assim muitas pessoas caíram no fluxo de demissão em massa e foram tentar voltar para o mercado que 91% das vagas pede que saiba programar. Ferrou, cara. Muitos deles não conseguem voltar por causa disso. Então, nos meus treinamentos, eu até tenho dentro do treinamento, um módulo específico de programação para QAs. Porque eles não têm que ser especialistas, mas eles têm que saber o básico para conseguir automatizar seus testes. É também uma playlist que eu criei dentro do meu canal no YouTube gratuito sobre programação para QAs que querem automatizar seus testes. Porque sem isso, hoje em dia, é super difícil eles se manterem atrativos ao mercado. Então, sim, altamente recomendo saber programar. É super importante. Inclusive dentro dessa perspectiva de colaboração. Se você quer conversar com o desenvolvedor, é muito difícil você não ouvir termos técnicos que, se você soubesse programação, seria mais fácil para você. Uhum. E só para eu tirar uma dúvida aqui, quando você fala programar, você não está falando só de usar o Selenium ou alguma ferramenta semelhante. Você está falando programar, de fato, criar o código ali, talvez até escrever uma funcionalidade mais simples. Exato, porque dentro das nossas atividades de automação de testes, a gente precisa criar classes, criar métodos, criar variáveis, herança, a gente precisa lidar com interfaces, a gente tem que lidar com boas práticas de programação, porque também é um software, sacou? Então, tudo isso, design patterns, a gente tem vários que a gente tem que usar dentro do nosso dia a dia. Não só os design patterns para automação, mas também design patterns de programação no geral. Entendeu? Então, tipo, tô falando de programação mesmo. Uhum. Bem interessante, bem interessante. E aí, vamos dizer assim, outro ponto que eu queria entender. Vamos imaginar assim, que quem está ouvindo a gente nesse momento é uma pessoa que trabalha hoje com qualidade e está pensando em se tornar uma pessoa líder na área ali e tal.
quais competências você acha que essa pessoa precisa desenvolver para alcançar especificamente uma posição de liderança? Eu diria assim que a liderança em testes de software hoje em dia ela é cada dia mais escassa, porque as empresas elas adotaram uma posição que eu não acho bacana, não suporto ela, não dou meu suporte a ela, que é de não ter uma liderança de qualidade. Então acaba que um tech lead acaba sendo o líder de um QA. Só que, como eu já disse também antes, as universidades não preparam a gente como sendo codificadores para serem testadores também. Então acaba que o tech lead é líder do QA, mas não consegue contribuir ou entender o suficiente para sentir a dor e conseguir implementar coisas que realmente fazem sentido. Por isso a liderança em QA é tão importante. Um líder de QA, hoje em dia, ele tem que ser capaz de fazer toda a questão de gestão de pessoas, mas não naquela gestão antiga, que eu olhava para caso de teste e falava, tem que ter X caso de teste para eu saber quantos casos de teste foram executados. Não, essa liderança ela já não funciona mais. Dentro do ágil, eu nem recomendo o uso de caso de teste, a princípio. Então não é uma liderança de ficar contando números. É uma liderança de influência. Eu, Júlio, sou um QA lead, sei muito sobre testes. Eu vou mentorar os QAs que estão em vários times. Então, se eu tenho 5 squads, cada squad tem um QA e eu sou o QA lead, eu sou o mentor deles. Vou contribuir com eles, tecnicamente. E vou ajudá-los a crescer também. Então, crescer sob a perspectiva de pessoa, de profissional mesmo. Então, essa é uma das habilidades. Conhecer tecnicamente do seu papel. Então, uma outra característica, além dessa de conseguir entender tecnicamente sobre o seu papel, é entender sobre como ajudar outras pessoas a crescer. Então, como é que eu consigo ajudar o meu time a conseguir crescer como sendo profissionais ou como sendo pessoas? Essa é uma segunda característica. E a terceira é conseguir contribuir com os meus pares. Então eu tenho que influenciar os tech leads ou os outros líderes a conseguir entender mais sobre qualidade e sobre como ela é importante dentro do dia a dia da organização. Eu diria que esses são os pontos. Quando você fala ali de liderança, vamos dizer assim, eu acho bem interessante pelo seguinte, eu falo isso já, enfim, vendo pessoas que atuam dessa forma que eu vou falar agora, né, que é ela sendo uma liderança também informal, né? O que eu quero dizer com isso? Ela acumulou tanto conhecimento ali na regra de negócio e consegue ajudar tantos colegas que ela acaba sendo vista como uma pessoa que é referência naquela equipe, mesmo sem ela ser oficialmente uma liderança. O que, na minha visão, pelo menos, isso conta demais assim, quando a gente pensa no crescimento da pessoa, no desenvolvimento, até aumento salarial, enfim, no crescimento dela na empresa mesmo, né? Então ela não precisa necessariamente ser formalmente uma líder para ela continuar se desenvolvendo ali. Acho que essas atitudes que contribuem para isso também continuam sendo super válidas, inclusive eu super recomendo, assim, não só para QAs, mas para qualquer profissional, na verdade, isso acaba ajudando bastante ali o pessoal. Com certeza. Eu vejo que essas lideranças elas são super importantes. O que eu sempre falo é o seguinte, quando uma empresa ela depende apenas do crescimento dessas lideranças naturais, geralmente essas lideranças naturais estão em times isolados, elas não estão cross, entendeu? Então, essa é a barreira a ser enfrentada, que é uma liderança cross, ela vai estar disponível para os QAs que estão nos times. Ela não vai ser alguém que informalmente está segurando o bastão, sacou? Então, uma vez que a gente identifica que essas lideranças elas cresceram de maneira natural, a gente pega elas e coloca num papel onde ela consegue contribuir com a geral, não só com aquele time do qual ela faz parte, entendeu? Essa é a minha posição sobre esse assunto. Hoje em dia tem algo que acontece acontece muito, assim, que é o seguinte: eu vejo um aluno meu que é júnior e que ele passa num processo seletivo, porque dentro do meu treinamento eu ensino para eles não só técnica, mas posicionamento também. Então eu ensino eles a falar de maneira científica, a falar de maneira técnica, a demonstrar, a influenciar, a colaborar com as pessoas, entende? Eles saem,
O júnior que sai do meu treinamento, sei lá, uma pessoa em transição de carreira, cara, que sai do meu treinamento, já sai muito mais preparado do que muitos plenos que estão no mercado. Isso acontece na prática. E é o que acontece. Sai um aluno meu para fazer uma entrevista e o líder, que não sabe nada de testes, fala assim, eu preciso de alguém para me ajudar a estruturar o processo de testes. A pessoa fala, mas cara, como que eu vou estruturar um processo de teste sendo que eu sou júnior, cara? Eu ainda estou na minha etapa de aprender a lidar com os problemas para resolver e conseguir ser melhor no que eu faço. Ah, não, mas você vai conseguir, sabe? Tipo, é um negócio muito absurdo, assim. A gente tem que lembrar que essas pessoas que são mais iniciantes, elas podem até conseguir trazer algum tipo de benefício. Mas a ausência de uma liderança formal vai fazer com que tanto os diretores da empresa, os tech leads, sempre tenham um pé atrás quanto, será que a gente está fazendo exatamente o que a gente deveria estar fazendo? Entendeu? Não dá para a gente simplesmente sair cortando custo, sacou? Para conseguir poupar alguma coisa, porque teste de software é simples o suficiente que qualquer júnior consegue. Não é, entendeu? Então, tipo, pode funcionar, mas até virar a esquina. O problema é que quando vira a esquina já foi muito tempo, entendeu? Então é bom a gente pensar nessa forma de estabelecer lideranças fortes. Sim, e esse é aquele típico caso quando, pelo menos eu já vi isso acontecendo várias vezes, né? De talvez um sistema, uma aplicação nova vai ser criada, daí somente pessoas júniores trabalham naquilo e no final vira uma bagunça cheio de bug, cheio de problema para resolver. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? E outro ponto que eu queria entender de você, Júlio, é o seguinte. Eu imagino que quando essa galera está querendo crescer, se desenvolver ali e tal, existem alguns erros que talvez sejam um pouco mais comuns, vamos dizer assim, né? Que o pessoal comete nessa tentativa de crescer e se desenvolver. Então eu queria entender um pouquinho quais são talvez esses erros mais comuns aí que você percebe que o pessoal comete quando talvez até por boa vontade ela faz um negócio que, putz, não é muito legal. Hoje em dia na área de teste de software tem muitas ferramentas que elas são, como que eu vou dizer assim, são hype. Ou outras que são mal compreendidas. Vou dar um exemplo para você. Tem muita gente que fala assim, vou implementar Cucumber aqui na minha empresa. Eles na verdade nem chegam assim, geralmente chegam assim, vamos colocar BDD aqui. Entendeu? Cucumber é uma ferramenta para suporte a BDD. BDD é uma prática de desenvolvimento de software, não tem nada a ver com testes. Só que a má compreensão da ferramenta e da abordagem fez com que muitos testadores pensassem que BDD é uma coisa que ele escreve usando given, when, then, dado que, quando, então. Na verdade, essa é uma sintaxe que a gente chama de gherkin, que é usada dentro dessa abordagem em BDD. Mas BDD, na verdade, ela deveria ser feita por desenvolvedores, não por QAs. QA poderia, no máximo, discutir ali junto com o PO e com o desenvolvedor quais seriam os cenários mais importantes para uma determinada história e escrever usando dado que, quando, então. Mas nunca, em nenhum momento, deveria ser usado por QAs. Só que o que acontece? O QA vai lá, acha aquele negócio bonitinho e vai e implementa na empresa. E quem vai ler aquilo é apenas o QA. Não tem o dev lendo, não tem o PO lendo. Então, onde está o BDD? Não existe. Porque BDD, volto a dizer, era uma abordagem de desenvolvimento. Então, eu diria que um dos principais erros hoje em dia é QAs que não entendem profundamente sobre o que estão fazendo, usando ferramentas que são de hype ou são mal compreendidas e que vão trazer em algum momento uma possível falta de produtividade para o time, entendeu? Esse é o principal problema. O segundo é QAs que não entendem profundamente sobre o seu papel. Eu estava fazendo uma pesquisa no i3 Explore, que é um repositório de artigos científicos, tem mais de 100 mil artigos, cara, relacionados a software testing. Tem muito QA que nunca leu um artigo, cara. Por quê? Porque entrou numa empresa e aprendeu que testar é achar bugs. Entendeu? E ele tá lá simplesmente achando bugs. E ele acha bug e o líder fala, que bom que você achou.
Só que o papel dele não é só aquilo. É muito mais abrangente, cara. Só que como ele não entende o papel, não buscou sobre o papel, não entende fundamentos, quando chega um requisito, o que ele faz para tentar identificar o que testar é exatamente o que qualquer outro bom conhecedor do português faria. É ler o texto, entender o texto e pensar em algumas coisas a testar. Eu, testador profissional, faço diferente. Eu olho para o requisito e penso quais são as técnicas de teste que podem ser aplicadas aqui para revelar o que eu vou testar. Cada técnica de teste, Edu, é como se fosse um algoritmo. Eu tenho que seguir um passo a passo para ele me revelar quais são os testes a fazer. Muitos testadores nem sabem que isso existe. E aí também está o ponto de você saber se uma pessoa é mais júnior ou é mais sênior. Quando a pessoa fala assim, esses daqui são os testes que eu quero fazer, e te dá uma lista de 10 testes, você olha para ela e fala, mas como você chegou nesses testes? Quais técnicas você usou? E a maioria das pessoas que são mais amadoras vão dizer, eu só pensei. As mais profissionais vão dizer, usei a técnica A, B, C, D e E, e a técnica A, B, C e D eu usei por causa disso, e a D e F eu usei por causa daquilo. Não usei a H porque não faz sentido. Tá entendendo o que eu quero dizer? É eu explicar do porquê você tomou aquela decisão de seguir naquele caminho, entendeu? Então, esse definitivamente é os pontos assim que eu diria de principais erros hoje em dia. Boa, tem muita coisa aí. Mas, enfim, a gente vai ter que terminar o episódio. Eu queria dar esse espaço aqui final para você fazer o teu jabá aí, cara, passar a tua mensagem e ficar à vontade. Massa. Eu queria primeiro agradecer você, Edu, por me convidar. É um prazerzão poder estar aqui junto contigo, conversar, conhecer um pouco mais sobre você e estar aqui falando também para sua audiência. Como um recado final, eu diria, para quem é líder, pensa o seguinte. Muitas pessoas que não conhecem sobre programação olham para a programação e falam assim, ChatGPT vai substituir um programador. Para quem é inteligente o suficiente para entender o que é programação e já buscou o suficiente, sabe, não é assim, cara. Ele pode tornar o dia a dia da criação de programas mais fácil. Só que existem outros vieses que existem ali que, cara, não são fáceis de substituir porque exigem realmente o pensamento humano, cognição, até a emoção muitas vezes. Teste de software é a mesma coisa. Então, nunca subestimem testes. Entenda que teste de software é uma disciplina gigante, cara. E ela é complexa. Para ser feita de maneira satisfatória, precisa ter técnica. Procurem os técnicos. E você vai conhecer os técnicos quando eles começarem a fundamentar as decisões que eles tomam. Então essa é uma frase que eu queria deixar para vocês aqui, para que vocês reflitam e pensem melhor nos testes de software e nas pessoas que vocês contratam. Um sênior não quer dizer que ele está preparado para isso. Porque tem muito sênior que não se preparou. E tem muito júnior que está se preparando muito, cara, para conseguir trazer esse resultado. Então, olha para a pessoa e a sua experiência quanto à execução de testes. Isso vai ajudar muito no recrutamento, inclusive. E, por fim, deixar os meus contatos. Né? Minhas principais redes são o Instagram, no @juliodelimasinsta, e o YouTube, que tem hoje mais de 30 mil inscritos, que é o @juliodelimas. Lá eu estou compartilhando conteúdo gratuito o tempo todo. E eu tenho treinamentos também para ajudar pessoas a conseguirem se tornarem melhores em testes de software. É a minha mentoria em testes de software, o Descomplicando Testes de API e REST. E eu tenho também uma Test.class, que é um produto onde eu explico para as pessoas toda segunda-feira como resolver um problema na área de testes de software. É como se fosse uma consultoria toda segunda-feira. É bem bacana. Bom, obrigado. Boa, muito legal. Eu vou colocar todos esses links nas notas aqui do podcast. Então, se você está assistindo a gente ou só ouvindo, você pode acessar todos eles pelas notas aqui do podcast. Muito obrigado, Júlio, aqui pela sua presença, cara. Foi um prazer conversar contigo, cara. Um abraço aí e até a próxima. Valeu, Edu. Até a próxima, cara. Muito sucesso aí para você e pro podcast.